Larissa Souza e hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência de estágio durante a faculdade de Direito. Bom, eu comecei a estagiar, eu estava já no 7º período da faculdade, perto já da faculdade acabar, faltando mais ou menos um ano, na verdade no final do 7º período. Eu comecei a estagiar na Secretaria da Vara Civil aqui do município em que eu moro. Foi uma indicação de uma colega que eu estudava. E eu treinei nesse estágio durante uma semana para ver se eu ia me adaptar, se eu ia gostar, se era realmente o que eu queria e se as analistas, que na época eram 3, iriam gostar da minha desenvoltura também durante o estágio. Passados uma semana, a analista, que era a chefe de secretaria, me ligou, né? Falou que eu tinha sido aprovada e que era para eu continuar no meu estágio. Eu fiquei muito feliz porque eu gostei bastante delas, né, como profissionais ali da área do direito e também dos estagiários, que pareciam ser pessoas bem legais. Não só pareciam, como eram de verdade pessoas muito legais que agregaram muito no meu estágio. Bom, e o que eu fazia lá? Na época, eu peguei a época dos processos físicos ainda. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem como é que é os processos. Então, a gente não estava na época ainda dos processos digitais. Então, eu participei de protocolo de petição, fazer protocolo de petição. Então, quando os advogados vinham para protocolar a petição, a gente tinha que acessar o ProJude para poder fazer um protocolo mesmo, uma etiquetinha, que esse que é o nome de protocolo de petição, e colava naquela petição que o advogado tinha trazido para a gente. Aí depois a gente armazenava nas prateleiras que eram organizadas de acordo com o movimento que a gente dava no processo. Nesse caso, o processo, a gente ia procurar esse processo, eram mais de 5.000 processos da vara civil, né? Então a gente ia procurar lá no movimento do ProJude, né, o último movimento, onde esse processo estava localizado, em qual prateleira, era literalmente prateleiras que a gente colocava e organizava os processos. E a gente ia procurar esse processo nessas prateleiras para poder estar fazendo a juntada da petição inicial nesse processo. Então, basicamente, o meu 1 ano de estágio foi pegando ali a parte dos processos sendo digitalizados. Então, era eu e uma amiga minha no balcão atendendo as partes e aos advogados e as galera de trás, os estagiários, fazendo a digitalização dos processos. Então, a gente atende a parte, né? Tinha parte que vinha querendo saber que foi citado, o que se tratava, aquela citação, advogado querendo que o processo dele desse andamento do processo, alvará. Então, assim, foi algo muito agregador para mim, né, como estudante de direito, agregou muito para mim, porque eu pude ali viver, né, naquele órgão público, né, a experiência, eu tive contato com as partes, às vezes eu tinha que falar ali do processo, como é que estava o processo daquela pessoa, por que ela tinha sido citada, né, como eu já tinha comentado em vídeos anteriores, eu sou do tipo que copio para poder lembrar das coisas. Então, quando eu estava fazendo estágio, era muita informação. Aí eu acabei que comprei esse caderninho aqui. Eu anotei tudo dele, tudo, tá tudo aqui. Então, para não ficar perturbando as pessoas também, né, com as minhas dúvidas e tal. Então, eu preferi anotar tudo aqui nesse caderno e hoje eu guardo de lembrança, que foi o primeiro estágio que eu fiz, né, durante a faculdade. A gente enfrentou aí um período de pandemia que atrapalhou também a gente a estagiar. Então, foi o único estágio que eu fiz, durou 1 ano. Não consegui renovar mais porque estava no último período, infelizmente. Mas eu aproveitei o máximo que eu pude, procurei aproveitar o máximo que eu pude, procurei aprender com as pessoas que estavam lá, que eram pessoas bem legais e bem solícitas, e elas me ajudaram muito nesse processo. Agora eu vou comentar a respeito da digitalização dos processos, que foi, assim, algo maravilhoso. Eu acredito que a maioria dos advogados concordem, né, que é algo bom, porque, como eu falei, os processos eles eram físicos, eles existiam processos de 7 volumes, né, ou seja, mais de 1.000 páginas ali de processos para o advogado literalmente estar carregando aquele quantidade de peso para casa dele para poder analisar o processo, etc. Então, assim, era algo meio que burocrático. Então, eu já peguei ali o final da fase dos processos físicos para o início do processo de digitalização dos processos, que é literalmente digitalizar as páginas e colocar no Google Drive, né? Pegar aquele processo que ele era físico e agora ele está digitalizado, podendo acessar atualmente pelo PJE. Importante também, que eu acabei de lembrar, que as pessoas em processo de ressocialização, elas também estavam fazendo parte do processo de digitalização. Então, tinham muitos rapazes ali, eu só lembro de rapazes, eu não lembro que tinha mulheres, não lembro, que estavam em processo de ressocialização e eles foram
ali arranjados para que eles fizessem esse processo de digitalização. Então a galera da ressocialização, que tinha cometido algum tipo de crime, eles estavam ali, eles participaram desse processo de digitalização dos processos, né, que eram físicos e foram pro digital atualmente.